sexual de profundidade, infertilidade, cerca de 40% a 50% das mulheres com endometriose vão ter infertilidade, dor pélvica crônica, dor para evacuar, urinar, mas tem outros diversos sintomas que as pacientes com endometriose relatam para a gente e que muitas vezes não são relacionados com a doença no nosso raciocínio clínico, mas sim, todos esses sintomas aqui são muito comuns nas pacientes com endometriose. E qual é o papel do radiologista nesse contexto dessa doença tão impactante na vida das mulheres, né? Primeira coisa, conhecer muito bem a anatomia da pelve feminina. A gente tem que tirar aquela ideia de avaliar útero e ovários nos nossos exames de ultrassonografia pélvica e, sim, conhecer os ligamentos uterinos, saber avaliar o intestino, a bexiga, os ureteres. Quais são os principais locais de lesão de endometriose? Isso também é papel do radiologista. A endometriose ela tem um padrão repetitivo, com fenótipos diferentes da doença. Algumas mulheres vão apresentar doenças bem sutis, lesões bem pequenas, que não vão progredir ao longo do tempo, ou vão progredir muito pouco. Algumas pacientes já apresentam um fenótipo mais agressivo da doença mesmo, com lesões mais profundas, com lesões que invadem as estruturas pélvicas, que mudam a anatomia, a função dessas estruturas e causam muito mais impacto na clínica dessas pacientes. Essas lesões elas podem ser mais fibróticas, elas podem ser mais glandulares e é muito importante o radiologista que quer aprender sobre endometriose entrar no centro cirúrgico e conhecer o padrão de apresentação da doença no intraoperatório e nos exames de imagem. Então, na ressonância magnética, o principal local de lesão de endometriose é o tórus uterino e a inserção dos ligamentos uterossacros aqui na região retrocervical, atrás do colo uterino. Esse é um espessamento em placa do peritônio retrocervical, aqui na inserção dos ligamentos, num corte axial T2 de ressonância magnética. Olha na ultrassonografia, uma placa lobulada na região retrocervical, no tórus uterino, já se estendendo aqui para a parede anterior do reto, invadindo a parede intestinal, formando um nódulo de endometriose intestinal aqui. Então, principal local de lesão de endometriose é o tórus e a inserção dos ligamentos uterossacros aqui nessa região. Essas lesões podem ter apresentações diferentes, elas podem ser lesões em placa lobuladas, podem ser lesões mais nodulares, com um componente mais glandular, com áreas císticas de permeio e algumas vezes com focos hemáticos na ressonância magnética, podem ser lesões em manto. A lesão em manto é a lesão que recobre a parede uterina, tanto na parede posterior como na parede anterior e infiltra o miométrio de fora para dentro. É uma forma mais agressiva de doença, geralmente vem associado com endometrioma ovariano, com lesão de endometriose intestinal. Você tem que pensar nesse diagnóstico. É um espessamento amorfo, irregular, na região retrocervical mais baixa, mais próxima da cúpula vaginal. Então, olhem como a gente pode ter fenótipos e formas de apresentação diferentes da doença. É muito importante que o radiologista e o ultrassonografista saiba fazer o diagnóstico diferencial dos cistos com conteúdo hemático no ovário. Isso é muito frequente e essa confusão de diagnóstico é muito comum na nossa prática. Então, saber diferenciar um cisto hemorrágico, que é um cisto que é autolimitado, que vai ter uma resolução em algumas semanas, do endometrioma ovariano, que é uma forma mais grave da doença e é marcador de doença profunda na pelve. Então, o cisto hemorrágico, ele tem a parede mais evidente, uma parede mais espessada, o seu conteúdo é heterogêneo, com septos, aspecto rendilhado na ultrassonografia. Esse é o aspecto típico do cisto hemorrágico no ultrassom. Ele pode ter uma vascularização mais intensa, periférica, e com um realce periférico ou com o Doppler mesmo, mais evidente na periferia, diferente do endometrioma,
endometrioma que tem um pouquinho de realce, que tem um pouco de vascularização periférica ao Doppler, mas é mais discreto esse sinal. Na ressonância magnética, como ele vai aparecer? Com um hipersinal mais discreto no T1, não é um hipersinal tão intenso, e no T2, essa lesão mantém o hipersinal em T2, ele não tem o sinal do sombreamento no T2, ele não tem queda de sinal no T2. Na dúvida, pede um controle, resolução em aproximadamente 1 mês e meio, 6 semanas, e esse cisto vai se resolver sozinho, diferente do endometrioma ovariano. Então, o endometrioma ovariano, ele vai ter um conteúdo espesso na ultrassonografia, mais homogêneo, é o que chamam de conteúdo em vidro fosco. Ele pode estar associado a lesões de endometriose próximas a ele. Ele é um marcador de doença peritoneal profunda, ele não vem sozinho. Então, você pode encontrar espessamento da fossa ovárica, espessamento de ligamento uterossacro, lesões de endometriose próximas a ele, com redução da mobilidade desse ovário. E o fluxo ao Doppler é bem discreto na periferia, não tem um fluxo exuberante na ultrassonografia. E na ressonância magnética, o endometrioma ele vai ter um hipersinal em T1 bem intenso, é o sinal da lâmpada acesa. Olha nesse corte axial T1 com saturação de gordura, como o sinal do endometrioma é bem alto. Quando eu venho aqui para o T2, olha como ele perde aquele hipersinal de líquido que a gente vai ver no fundo de saco posterior ou na bexiga. Ele tem um sombreamento desse conteúdo. Isso é produto de degradação da hemoglobina em diferentes fases. Isso faz aquele conteúdo achocolatado do intraoperatório do endometrioma e esse sombreamento no T2. Isso daqui é um endometrioma típico na ressonância magnética. Então, vamos tentar aí gravar o aspecto de imagem desses cistos. O endometrioma ovariano é a lesão mais comum que maligniza na endometriose. Então, até existem relatos de lesões peritoneais que podem sofrer degeneração maligna, mas sim, o endometrioma ovariano é a lesão mais comum. Então, naquela paciente, na perimenopausa ou na pós-menopausa, por volta de 50, 60 anos, que tem um endometrioma ovariano em acompanhamento, se esse endometrioma crescer ou mudar a característica dele, a gente tem que ficar atento para esse diagnóstico. O endometrioma ele pode degenerar em carcinoma de células claras ou carcinoma endometrioide. Então, como a gente vai fazer esse diagnóstico? Paredes espessadas, projeção papilar sólida, septos espessos, com vascularização no Doppler ou com realce pelo agente paramagnético na ressonância. E a endometriose intestinal? A endometriose intestinal também é um marcador de doença peritoneal, ela não vem isolada, a forma de apresentação dela é bem característica e sempre que você encontrar uma lesão de endometriose intestinal, procure lesões peritoneais e das outras estruturas próximas a ela. Olha como aqui, tipicamente era uma lesão retrocervical que invadiu a parede posterior da cúpula vaginal e se estendeu para a parede anterior do reto, mais ou menos no plano da reflexão peritoneal. Então, procure lesões peritoneais nas pacientes com endometriose intestinal. E lembrando que uma paciente que tenha uma lesão de endometriose intestinal, 40% a 50% das vezes ela vai ter uma segunda lesão de endometriose intestinal, ou mais alta no reto sigmoide, ou na fossa ilíaca direita, ilho, seco, apêndice secal. E o que eu preciso dar de informação quando eu encontro uma lesão de endometriose intestinal? Primeiro, a distância da borda anal. Eu vou medir respeitando a curvatura dessa alça, tentando desfazer essas austrações intestinais desde a borda anal até o início da lesão. Com isso eu vou conseguir topografar se isso é no reto baixo, se é uma lesão que está abaixo da reflexão, acima da reflexão, é uma lesão que está mais alta no sigmoide, mais de 20 centímetros da borda anal.
Topografei a lesão, eu preciso falar qual camada parietal dessa alça intestinal está sendo comprometida pela lesão de endometriose. Então, eu tenho que saber identificar as camadas parietais, a serosa, mais hiperecogênica, a muscular externa, a muscular interna, a submucosa, que é essa camada maior, a muscular da mucosa e mais raramente, bem raramente, a mucosa e a luz intestinal. Falei a distância da borda anal, a camada parietal, eu vou dar as medidas dessa lesão. Então, eu vou medir a lesão respeitando a curvatura da alça intestinal, maior eixo longitudinal, viria até aqui, maior eixo antero-posterior e maior eixo transverso da lesão. No eixo transverso da lesão, você pode dividir essa alça intestinal, que está bem cortada bem no eixo axial, bem redondinha, você vai dividir essa alça em 4 quadrantes. Cada quadrante corresponde a 25% da circunferência dessa alça. É isso que a gente vai falar para o cirurgião. Quando você estima a circunferência da alça, não é profundidade de lesão. Eu estou falando de comprometimento da parede intestinal. Por quê? Aqui nesse caso ela tem mais ou menos 30% de comprometimento. Se ela fosse uma lesão maior, que viesse até aqui embaixo e comprometesse cerca de 40% a 50% dessa circunferência, essa paciente já tem um risco maior de suboclusão e obstrução intestinal. Isso é uma indicação de cirurgia para essa paciente. A gente consegue fazer o diagnóstico da endometriose intestinal na ressonância magnética quando as lesões são mais altas, como essa daqui no sigmoide, o ultrassom vai ser muito superior para essa avaliação. Então, essa é a mesma paciente, o colega não relatou essa lesão de endometriose alta aqui no sigmoide na ressonância magnética, e quando ela foi para a ultrassonografia, uma lesão bem evidente, grande, típica de endometriose, invadindo até a camada submucosa do intestino. A colonoscopia, ela vai afastar outras patologias intestinais, quando essa paciente vai ter indicação de cirurgia, mas a gente não consegue fazer bem esse diagnóstico e dar muitas informações. Você só vai ver um abaulamento da parede intestinal de fora para dentro, alguma coisa empurrando ali essa parede intestinal. Vamos para o compartimento anterior. Eu preciso avaliar o espaço entre a bexiga e o útero, o recesso vésico-uterino, fazer as manobras de deslizamento, o sliding sign, para saber se essa bexiga está aderida ou não à parede intestinal, à parede... se a bexiga está aderida ou não à parede uterina, avaliar os ligamentos redondos e a parede vesical. Então, olha como é o aspecto de uma lesão de endometriose no compartimento anterior, no peritônio vésico-uterino. Eu tenho um espessamento em placa aqui no peritônio vésico-uterino, útero, ligamento redondo do lado esquerdo. Olha o pós-operatório dessa mesma paciente, útero, ligamento redondo do lado esquerdo. Esse líquido livre me ajuda a delimitar melhor esse peritônio. E olha como aqui ficou só uma irregularidade do peritônio. De pós-operatório, não tenho mais lesão aqui nessa região. Foi ressecada essa placa de peritônio vésico-uterino. A lesão pode ser maior, mais agressiva, infiltrando o miométrio e a inserção dos ligamentos redondos dos dois lados. E pode ainda se estender para a parede da bexiga, invadindo o músculo detrusor. A gente só vai falar em endometriose vesical quando a lesão realmente ultrapassar a serosa vesical e invadir o músculo detrusor. Ela pode atingir a mucosa e a luz vesical, ou ela pode, como nesse caso aqui, ficar restrita ao músculo detrusor. Olha na ressonância magnética o aspecto típico da lesão de endometriose do peritônio vésico-uterino invadindo a parede posterior da bexiga, formando uma lesão grande de compartimento anterior. Olha como aqui essa lesão inclusive ultrapassa a mucosa e eu tenho lesão na luz da bexiga. Avaliei a bexiga, eu preciso avaliar os ureteres. É extremamente importante avaliar o comprometimento ureteral. O ureter é um marcador, um reparo anatômico muito importante na endometriose no intraoperatório, e ele
passa ao lado das lesões, principalmente lesões que se estendem para o compartimento lateral. Então, você tem que dar a relação do ureter com a doença. Qual é a distância do ureter? Eu não quero olhar só o ureter ali próximo da bexiga, jato ureteral. A gente tem que olhar todo o segmento pélvico do ureter. Então, o acometimento do ureter pela endometriose pode cursar com hidronefrose, quando você tem dilatação do sistema pielocalicinal a montante, tanto ureteral como pielocalicinal, com envolvimento do ureter por essa lesão de endometriose de paramétrio do lado esquerdo, mas você também pode ter o comprometimento ureteral sem a hidronefrose, sem a dilatação do sistema pielocalicinal. Então, não é porque não tem hidronefrose que você não tenha um comprometimento ureteral. As lesões intrínsecas, quando você realmente ultrapassa a parede, invade a parede ureteral, são menos frequentes do que as lesões do tecido periureteral, das lesões extrínsecas, e elas podem acometer um ureter, em 80% dos casos, mas em 20% dos casos pode ter comprometimento bilateral. E o que isso acarreta? Essa paciente ela pode ter perda da função renal de forma lenta e progressiva e silenciosa. Algumas pacientes chegam para a gente já com perda da função renal, às vezes com indicação de diálise, pacientes jovens. Então, vamos avaliar o ureter, principalmente o segmento lateral próximo aqui ao paramétrio e à fossa ovárica. O ureter esquerdo é mais acometido que o direito. Quando você tem um endometrioma ovariano do mesmo lado, você pode ter um comprometimento ureteral estatisticamente e lesões paracervicais, lesões de paramétrio maiores do que 2 centímetros, nódulos mais baixos do espaço reto-vaginal, quando eles têm mais de 3 centímetros, lesões pélvicas multicompartimentais e muito extensas, você vai ter uma incidência maior de comprometimento ureteral nesses casos. E vamos para as outras localizações mais complexas e menos frequentes. Então, eu avaliei a endometriose do compartimento posterior, mas olha como essa placa retrouterina se estende posteriormente para a parede pélvica, invadindo as raízes sacrais, aqui nos forames sacrais, invadindo a musculatura da parede pélvica, com áreas císticas e conteúdo hemático. Isso é extremamente desafiador para fazer o tratamento cirúrgico. Vamos para a fossa ilíaca direita. Olha aqui o ilho sendo avaliado com o transdutor linear, a válvula iliocecal e o seco. Quando você tem endometriose de alças intestinais delgadas, você tem um risco maior de suboclusão intestinal, de abdômen agudo obstrutivo, e isso é uma indicação absoluta de cirurgia. Então, olha esse nódulo de endometriose aqui invadindo o segmento de alça, e aqui tem mais um, segmento de alça ileal. Isso é indicação absoluta de cirurgia. Eu posso avaliar tanto com o transdutor endocavitário como com o transdutor linear. Outra indicação absoluta de cirurgia, nódulos do apêndice secal. Isso pode ser uma lesão de endometriose, mas pode ser um tumor neuroendócrino. Isso daqui pode ser uma lesão neoplásica do apêndice e nenhum método de imagem vai dar esse diagnóstico diferencial para a gente. Então, aqui a lesão não consegue, não é típica de uma lesão de endometriose. Toda vez que você tiver endometriose do apêndice secal, nódulo sólido no apêndice secal, isso é indicação de cirurgia. Essa lesão ela pode ir para o diafragma, muito mais frequente do lado direito do que do lado esquerdo. A ressonância magnética é mais sensível para fazer esse diagnóstico, mas a gente também consegue avaliar pela ultrassonografia nódulos sólidos na cúpula diafragmática, com focos hemáticos ali de permeio, lesões da parede abdominal, nódulo na cicatriz umbilical. A paciente vai referir para você um nódulo doloroso que sangra ou tem saída de secreção
expressão de forma cíclica e às vezes você vê esse nódulo no exame físico, ele é um marcador de doença profunda. Você tem que fazer a análise da pelve dessa paciente quando você encontrar um endometrioma de cicatriz umbilical. A mesma coisa para o endometrioma do canal inguinal ou do canal de Nuque. Quando você tem uma endometriose do canal inguinal, provavelmente essa paciente tem endometriose de compartimento anterior. Aqui é uma extensão do ligamento redondo que sai da parede anterior do útero, anterolateral, e vai em direção ao canal inguinal e aos grandes lábios. Então, pacientes com endometriose do canal de Nuque também têm endometriose pélvica, diferente da endometriose da cicatriz de cesárea. A cicatriz de cesárea é uma lesão iatrogênica e não necessariamente essa paciente tenha endometriose pélvica infiltrativa. A lesão geralmente fica restrita ao subcutâneo e à parede muscular, mas em casos raros e mais agressivos, ela pode invadir a cavidade pélvica e invadir aqui, por exemplo, a parede anterior da bexiga. Adenomiose uterina, o que a gente precisa saber sobre a adenomiose? Isso também é um outro diagnóstico muito confundido, vamos dizer assim, na rotina de quem faz ultrassom transvaginal. Então, a adenomiose é o tecido semelhante ao endométrio dentro da parede uterina, no miométrio. Ela pode ser focal, pode ser difusa ou pode ter um aspecto nodular, fazendo diagnóstico diferencial com miomas uterinos, como o adenomioma. Principal sintoma: sangramento uterino intenso e cólica menstrual. Você vai ver um aumento difuso do volume uterino, ele pode ter um formato mais globoso, mas esses são sinais indiretos da adenomiose. A gente precisa sempre lembrar dos sinais diretos da endometriose: espessamento da zona juncional, cistos intramiometriais com focos hemáticos ou não. O sinal mais específico para a adenomiose uterina é a presença de cisto intramiometrial periendometrial. E o que você tem que dar de informação nessas pacientes? Quais são as paredes acometidas? É uma endometriose difusa ou é uma endometriose focal? Aqui nesse caso, uma adenomiose, difusa. E qual é o comprometimento da espessura miometrial? Ela comete menos de 50% ou mais de 50% da espessura do miométrio. Lembrar que a gente não faz apenas a medida da zona juncional, tanto no ultrassom 3D, no ultrassom 2D ou na ressonância magnética, e sim a gente observa a morfologia dessa zona juncional. Ela tem que ser irregular, ela tem que ter cisto intramiometrial, ela tem que ter broto ecogênico, nódulo ecogênico. Vamos usar os critérios do MUSA para fazer o diagnóstico mais assertivo da adenomiose. Não é um útero difusamente heterogêneo, todo útero difusamente heterogêneo que você vai sugerir que tenha adenomiose uterina. Lembrar dos diagnósticos diferenciais com contração miometrial e do espessamento fisiológico da zona juncional, que pode ter com bloqueio hormonal ou na primeira fase do ciclo menstrual. Olha esse caso de contração miometrial. É a mesma paciente, o mesmo exame em horários diferentes. Então, aqui parece ser um espessamento da zona juncional, mas vejam que não tem cistos, não tem irregularidade e, mais importante, tem um abaulamento da cavidade endometrial. Quando eu venho aqui para outro momento do exame, eu não tenho mais esse espessamento. Agora parece até que a parede posterior é maior do que a anterior. Então, isso daqui é contração miometrial transitória. E quais são as principais indicações de cirurgia quando eu estou falando em endometriose infiltrativa? Endometriomas maiores do que 4 ou 5 centímetros, dependendo da equipe, eles vão seguir protocolos diferentes, mas maior do que 4 ou 5 centímetros. Lesões do intestino delgado pelo risco de suboclusão intestinal. Aqui a gente está falando de ilho, é o local mais acometido. Lesões no apêndice secal é a indicação absoluta de cirurgia. A gente não consegue fazer o diagnóstico diferencial com neoplasias. Falha do tratamento clínico quando essa paciente tem infertilidade
Num primeiro momento, ela pode ser submetida à FIV, mas se ela tiver falha da fertilização in vitro, ela vai para a cirurgia para tentar aumentar a chance de sucesso no seu tratamento. Envolvimento ureteral, obviamente, pela perda da função renal e a gravidade desse impacto na vida dessa paciente. E falha no tratamento clínico, independente do tamanho da lesão de endometriose, se essa paciente tem dor incapacitante e ela não tem qualidade de vida, mesmo após um tratamento clínico adequado, ela tem indicação de cirurgia. Vamos ver algumas questões, então, para a prova de vocês, em relação ao diagnóstico ultrassonográfico da endometriose. Assinale a alternativa correta. Os sítios mais comuns da endometriose profunda são o sigmoide, o apêndice e o diagnóstico ecográfico é realizado com a sonda endovaginal. Então, o sítio mais comum da endometriose com certeza é a região retrocervical e os ligamentos uterossacros. Eu acho até que essa porcentagem é um pouquinho maior do que isso. A gente vê com muita frequência lesão de ligamento uterossacro. E depois disso que vem o reto sigmoide, o septo retovaginal, a bexiga, o menos frequente ainda o ilho e o apêndice. Então, essa primeira está incorreta e o diagnóstico pode sim ser realizado com a sonda endovaginal. O endometrioma ovariano caracteriza-se pela detecção de um cisto com debris e vascularização periférica exuberante com o Doppler. Não, né? A gente já viu que o endometrioma ovariano ele tem uma vascularização bem discreta periférica, diferente do cisto de corpo lúteo e do cisto hemorrágico, que pode ter uma vascularização mais evidente. A ultrassonografia não é um método adequado para o diagnóstico dos implantes endometrióticos peritoneais. Essa questão é uma questão real. Eu acho que só faltou aqui superficial para essa questão estar mais correta, mas essa foi a questão que caiu. Então vejam como é desafiador, né, fazer prova. Com certeza a ultrassonografia é um método excelente para avaliar implante de endometriose no peritônio, principalmente se forem lesões profundas. Hoje até mesmo lesões superficiais a gente consegue fazer esse diagnóstico, mas realmente ela não tem uma sensibilidade grande para lesão superficial. Então faltou uma palavrinha aqui para essa ser a resposta correta. Vamos continuar. As lesões endometrióticas da endometriose profunda são os mais frequentemente espessamentos hiperecogênicos dos ligamentos uterossacros. Então, não, né? O ligamento uterossacro, ele é hiperecogênico e as lesões como essa placa aqui, ó, são hipoecogênicas, elas têm uma ecogenicidade parecida com o miométrio ou até com o parênquima ovariano. Então essa também está incorreta. A endometriose vesical é mais frequente na parede anterior da bexiga e o principal diagnóstico diferencial é com o cisto diúraco. O cisto diúraco, ele realmente fica na parede anterior da bexiga, mas a endometriose é mais frequente na parede posterior, porque ela é uma extensão da lesão do peritônio vésico uterino, que fica aqui no recesso entre o útero e a bexiga. Então, parede posterior ou domus vesical é o local mais frequente das lesões de endometriose vesical. Então, essa daqui é a menos incorreta, digamos assim, se tivesse a palavrinha superficiais aqui do lado. Em relação à avaliação por ressonância magnética dos endometriomas ovarianos, a utilização do contraste intravenoso na investigação por ressonância da endometriose aumenta a performance do método para detecção dos endometriomas? Não, né? A gente não tem necessidade de injetar contraste para fazer diagnóstico da endometriose. O principal aspecto do endometrioma ovariano é o hipersinal intenso no T1 com a queda do sinal no T2, independente do real. Se a gente vai pensar em contraste quando eu tiver uma suspeita de degeneração desse endometrioma, quando eu tiver outras patologias associadas, como miomas e outros cistos ovarianos. Os endometriomas ovarianos apresentam grande quantidade de gordura, sendo muito difícil o diagnóstico diferencial com os dermoides. Pelo contrário, né, o endometrioma ovariano ele tem um componente hemático apenas, sem componente
ambiente gorduroso, e sim, a gente consegue fazer esse diagnóstico diferencial na ressonância magnética. Aqui é um endometrioma ovariano, aqui é um dermoide. T2, sem saturação de gordura, T1, sem saturação de gordura, hipersinal nas duas lesões. Quando eu venho para o T1 com saturação de gordura, olha como tem uma queda importante do sinal do teratoma, do cisto dermoide, e um alto sinal importante, o sinal da lâmpada acesa no endometrioma ovariano. Os endometriomas ovarianos apresentam hipersinal em T1, hipossinal em T2, secundário à presença de produtos de degradação da hemoglobina relacionados à hemorragia cíclica. É exatamente isso que a gente viu, né? A presença de nível hemático numa lesão ovariana é patognomônica de cisto hemorrágico, desfavorecendo o endometrioma no diagnóstico diferencial. Pelo contrário, né? O nível líquido, o nível hemático é mais frequente no endometrioma ovariano. Os nódulos sólidos nos endometriomas ovarianos podem estar relacionados à retração do coágulo ou neoplasia, não sendo possível o diagnóstico diferencial. Errado, né? Quando você tem área sólida dentro do endometrioma e essa área realça pelo contraste, isso é sinal de degeneração maligna. Você pode ter coágulo retraído dentro do endometrioma, mas ele não vai ter realce pelo contraste na ressonância e não vai ter vascularização ao estudo Doppler. Então, essa é a questão correta. Em relação à endometriose e a sua investigação por ressonância magnética, o envolvimento secundário do trato urinário por endometriose pode ocorrer mais frequentemente nos ureteres proximais e no assoalho da bexiga? Não, o local mais frequente, já dei a resposta, né? É o ureter distal, lá embaixo, perto da bexiga, perto do paramétrio. A endometriose é uma doença benigna, não tendo sido relatados casos de degeneração maligna até o momento. Sim, temos casos relatados, principalmente degeneração do endometrioma ovariano. As aderências são caracterizadas indiretamente na ressonância magnética pela situação dos órgãos pélvicos, retroversão uterina e ovários acolados no útero. Sim, essa é a correta. Quando você olha na ressonância magnética os dois ovários medianizados e fixos ali atrás do colo do útero, você pode realmente falar de forma indireta que tem aderência nessa região. Um nódulo na parede abdominal com baixo sinal em T2 e realce difuso é patognomônico de endometriose? Não. Então, quando eu tenho um nódulo de baixo sinal, sem foco hemático e sem correlacionar com a clínica, isso pode ser um monte de diagnóstico diferencial. A ressonância tem elevada sensibilidade na detecção dos implantes de até 5 milímetros. Isso não é verdade, a gente só consegue fazer o diagnóstico de lesões um pouquinho maiores na ressonância magnética. Isso está mudando agora com novos aparelhos, nova tecnologia, mas sim, não tem alta sensibilidade para implantes de até 5 milímetros. Nesse caso, a ultrassonografia vai ser superior. Com relação à adenomiose, as sequências pós-contraste de ressonância são fundamentais para o diagnóstico da adenomiose uterina? Não, né? O mais importante é a gente olhar os sinais diretos, a zona juncional, a sua morfologia, a presença ou não de cistos hemáticos e focos hemáticos. Pode ter diagnóstico diferencial com contrações uterinas? Com certeza, né? Então, lembra daquele caso que eu coloquei, o útero normal, o útero com contração, a mesma paciente. Então, sim, é um diagnóstico diferencial importante para a adenomiose uterina. Se apresenta como zona juncional espessada e